Vamos agora ao vivo ao Rio Centro, sede da Rio+20, conversar com a repórter Daniela Assayag. Boa noite, Daniela. Os governadores da Amazônia se reuniram antes da conferência para falar da Carta da Amazônia. Como ela está sendo tratada? A carta foi elaborada, Cléo, com a participação de todos os estados da Amazônia. São 456 pontos, divididos em 76 páginas. Nela, são reconhecidas questões como a necessidade de implantar tecnologias que possam diminuir queimadas ilegais. E também são reconhecidas necessidades de redução de desmatamento, de replantio de árvores e também da redução de todo esse passivo ambiental. Fala-se, inclusive, em se montar um instituto, o Instituto Amazônico de Águas. A Carta da Amazônia é uma tentativa de aumentar a participação da região no Fórum das Nações Unidas, porque a conferência ela trata de assuntos globais e não específicos. Existe, inclusive, uma mobilização, sobretudo do governo do Amazonas, para que a Carta da Amazônia faça parte dos anais da Rio+20. Assim, esse documento ganha importância e estaria entre os documentos oficiais da conferência. Daniela Assayag, do Rio de Janeiro, para o Jornal do Amazonas. Muito obrigada, Daniela. Bom trabalho aí para você. A sociedade civil é convidada a participar e a ajudar a tornar o planeta mais sustentável. A Rio+20 vai além dos debates oficiais no Rio de Janeiro. Eles não estariam aqui se não fosse iniciativa do governo brasileiro. Pela primeira vez em encontros da ONU, a sociedade civil foi convidada a participar. São cientistas, ONGs, pessoas comuns que podem expor suas ideias para tornar as cidades melhores para se viver. Os resultados serão expostos aos chefes de Estado e governo que chegam nesta quarta-feira ao Rio para a reunião de alta cúpula. E saiu o texto que vai ser entregue amanhã aos chefes de Estado que participam da Rio+20. E a enviada especial da Rede Amazônica ao evento das Nações Unidas, Daniela Assayag, está neste momento no Forte de Copacabana e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Daniela. Pode-se dizer que houve uma vitória da mediação brasileira neste evento? Sim, Cléo, existe um acordo. Alguns chegam mesmo a usar a palavra consenso. O fato é que os negociadores dos países chegaram a um documento que será apresentado aos chefes de Estado e de governo que começam a chegar amanhã ao Rio de Janeiro. Essa reunião que definiu o chamado Rascunho Zero contou com a participação de 850 delegados de mais de 190 países. O texto é uma vitória para a diplomacia brasileira que conseguiu fazer a diferenciação entre países ricos e em desenvolvimento, que não serão mais tratados de maneira igualitária, como previa o texto anterior. Isso quer dizer, por exemplo, que haverá um tratamento diferenciado para países em desenvolvimento em relação, por exemplo, a financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável. Há também a recomendação para que seja feita a transferência de tecnologias para esses países em desenvolvimento. É uma vitória não só para o Brasil, mas também uma boa notícia para a Amazônia, sobretudo para o estado do Amazonas, que ainda tem muita floresta para ser preservada. Cléo. Muito obrigada, Daniela. Começou hoje no Rio de Janeiro a reunião de alta cúpula da ONU. Líderes de vários países discutem os novos rumos do desenvolvimento sustentável. Um dia inteiro de discussões na plenária e muita movimentação nos corredores do Rio Centro. Turbantes e cocares na Conferência do Mundo. As delegações chegaram e lotam o Rio Centro. Sociedade civil organizada também. O índio Yanomami reclama da invasão de suas terras. Tem fazendeiros, carimbeiros, pescadores. Um lugar para ter voz. Mostrar, a nossa cara, a nossa cultura, enfim, isso é o mais importante. Mas quem define os rumos da Rio+20 está fechado na plenária. Acesso especial. A maioria acompanha os discursos dos líderes pelo telão.
Desta quarta até sexta-feira, os chefes de Estado e de governo defendem as posições oficiais dos países. Só depois, então, começam as votações. O conteúdo do documento final só deve ser conhecido nas últimas horas da conferência. E nós vamos continuar falando sobre a Rio+20. A repórter Daniela Sayag está no Rio Centro e acompanhou os discursos e declarações dos líderes durante toda a tarde. Boa noite, Daniela. Quais foram as principais declarações? Boa noite, Cléo. Boa noite a todos. Como presidente da Rio+20, a presidente Dilma abriu a reunião de alta cúpula na tarde de hoje e na plenária das Nações Unidas, montada aqui no Rio Centro, ela defendeu modelos sustentáveis que levem ao crescimento econômico, ao mesmo tempo diminuam a pobreza e preservem o meio ambiente, o que não é nada fácil. Mas diante dos líderes do mundo, ela citou a Amazônia como exemplo, falou da queda do desmatamento e do aumento de áreas protegidas por lei no Brasil. Um outro discurso que também chamou a atenção foi do presidente da França, François Hollande. Ele disse que vê sim avanços do que foi proposto até agora, sobretudo na questão que diz respeito à preservação de oceanos. O mundo inteiro está de olho na Rio+20. Agora aqui no Rio de Janeiro, passam das 8h30 da noite e as salas de imprensa, uma delas onde nós estamos agora, continua olha só, lotada de pessoas transmitindo informações desses discursos para o mundo todo. Cléo. Obrigada, Daniela. Boa noite. Enquanto os líderes dos países se reúnem em busca da redação do documento final da Rio+20, uma programação paralela dos estados tenta buscar soluções práticas para o desenvolvimento sustentável. A Amazônia tem um estande exclusivo no Parque dos Atletas. É aqui que os estados da região expõem seus projetos e propostas. O Amazonas busca um modelo que permita legalmente entrar no mercado de pagamento por serviços ambientais, não só de crédito de carbono, mas também de conservação de água, de biodiversidade. E mais um passo nesse sentido foi dado nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. Foi assinado entre o governo do Amazonas e a instituição Beverrio um termo de parceria técnica. O objetivo é dar estrutura tecnológica através de imagens de satélite para determinar áreas de floresta preservadas e que seus moradores possam, assim, um dia, receber pagamento por manter a biodiversidade amazônica. Não dá para falar em conservação se você não aliar isso também a negócios. E é uma parceria importante aqui com o Rio de Janeiro, já que eles têm expertise na área de negócios de mercado e o estado do Amazonas tem os ativos ambientais. Os governos estaduais têm a independência e o poder de sair na frente, implementando, criando mercados ambientais, mesmo num vácuo internacional que ainda permanece com relação à questão florestal. E hoje, a Carta da Amazônia Brasileira, elaborada pelos governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal, foi apresentada oficialmente ao secretário executivo da ONU na Rio+20. A carta apresenta propostas para o crescimento da região, mas respeitando o meio ambiente. Vários protestos foram feitos durante esta semana na Rio+20. Em um deles, um artista chamou a atenção para a redução das armas no mundo de maneira bem criativa. Um tanque de guerra coberto de pães chama a atenção na exposição dos países. Se os governantes do mundo pensassem mais na fome e menos em guerra, eu acredito que hoje estaríamos bem melhor de que estamos atualmente. Era exatamente o que queria o criador da obra, o alemão Holger Gusfeld.
Ele diz que nós não precisamos mais de armas do mundo, precisamos sim de comida, escola, saúde e muito da preservação ambiental. A campanha Desarmamento para o Mundo Sustentável pede que 10% dos gastos militares sejam redirecionados para ações em prol da humanidade. Mais pão, menos bomba é um dos protestos nesse fim de conferência. Mas a maioria dos protestos é bem mais barulhenta. Esse reuniu centenas de pessoas dentro do Rio Centro, bem na porta da plenária, onde os chefes de Estado e governo estão reunidos. Ficou de fora, por exemplo, o Fundo para o Desenvolvimento Sustentável. Ninguém sabe quem vai pagar a conta da sustentabilidade. E como as comitivas já estão arrumando as malas para deixar o Rio, não será mais assinado um documento ideal, mas um documento possível. E o documento final da Rio+20 já foi aprovado nesta sexta-feira, mas a conferência continua. Ao vivo do Rio Centro, a repórter Daniela Sayag traz as informações sobre os momentos finais da Rio+20. Boa noite, Daniela. Boa noite, Cléo. Boa noite a todos. Os delegados e os presidentes dos países ainda estão na plenária, como a gente pode ver aqui atrás no telão. A conferência deve ser encerrada pouco depois das 9 horas da noite no horário aqui do Rio de Janeiro, cerca de 8 horas da noite no horário de Manaus, mas o documento já está aprovado. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, sai fortalecido, mas não ao ponto de virar uma agência, como muitos queriam. Há também no texto final a palavra recomendação para que os países transfiram tecnologias para países em desenvolvimento. Mas o dia foi de muitas críticas aqui no Rio de Janeiro quanto ao conteúdo final dessa carta. Um documento com mais de 1.000 assinaturas de ambientalistas diz que faltou ambição, faltou resultados concretos. A principal crítica é sobre o Fundo de Desenvolvimento Sustentável. Existia uma expectativa inicial de que nessa conferência fosse aprovado um fundo de 3 bilhões de dólares para financiamento de projetos e o fundo simplesmente foi excluído do texto final. O resultado da Rio+20, Cléo, na verdade é o início de uma série de negociações que devem ser estendidas pelos próximos anos. Nós falamos ao vivo aqui do Rio Centro, eu e o cinegrafista Orlando Júnior, nos despedimos então desta cobertura da Rio+20. Cléo. Muito obrigada, Daniela, pelas informações que você nos trouxe ao longo desta semana. No fim da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, 90 crianças de vários locais do Brasil entregaram à ministra do Meio Ambiente a Carta da Terra. A última plenária da Rio+20 foi mera formalidade. Os chefes de Estado aprovaram um texto redigido antes da chegada deles. O documento final, chamado O Futuro que Queremos, é polêmico. Parte diz que houve avanços, como a criação de um fórum de alto nível para o desenvolvimento sustentável dentro da ONU, mas há críticas que apontam para um texto pouco ambicioso. Sem grandes resultados no Rio Centro, uma das últimas mensagens da conferência saiu daqui do Forte de Copacabana. 90 crianças de vários cantos do Brasil elaboraram juntas uma carta com ideias para um mundo melhor. A Carta para a Terra. São ideias e compromissos que dizem, por exemplo, o que cada um pode fazer para mudar o lugar onde vive. Mais Criança, na Rio+20, foi um projeto da Fundação Xuxa Meneghel. Está todo mundo preocupado com o agora, o presente. Só que as mudanças só vão ser feitas no futuro. E eles são o futuro. Entre as crianças que entregaram a carta para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, estavam meninos e meninas de Tefé. Você acha que a Amazônia está representada nessa carta? Tá, Amazonas, as outras religiões, os outros espaços, nós também estamos aqui. E o Brasil e o mundo se despedem da Rio+20, sabendo que ainda há muito o que fazer.
Polêmica e muita indecisão sobre o tema florestas marcam a semana decisiva de negociações na Rio+20. A repórter Daniela Sayag está no Rio+20 e mostra como está o movimento por lá. Por todos os lados, em cada canto do Rio Centro, exposição de ideias, defesa de princípios. A garota de Ruanda convida a deixar na parede uma mensagem para o futuro. What the future they want. Mas o que realmente interessa a todos aqui está fechado em salas como esta. Nelas ficam os negociadores dos países, que passam o dia inteiro reunidos, tentando um consenso cada vez mais distante. Os debates têm avançado sobre a questão dos oceanos, mas pouco ainda sobre florestas. Há 2 dias da chegada dos chefes de Estado e governo, poucas certezas sobre o documento final a ser assinado. As questões específicas sobre a Amazônia seguem em eventos paralelos à conferência, não só aqui no Rio Centro, mas também no Parque dos Atletas, que fica também na Barra da Tijuca. Os governadores da Amazônia vão se reunir na quarta-feira para mostrar que a região de onde tanto se fala também tem voz e vez. Além do Rio Centro, há eventos oficiais da Rio+20 espalhados por toda a capital carioca. E nós vamos agora, ao vivo, ao Rio de Janeiro, conversar com a repórter Daniela Sayag, que está no Pier Mauá, na exposição Brasil Sustentável. Daniela, qual é a participação aí da Amazônia nessa discussão? Participação relevante, Liliane. Além do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, está aqui também o Instituto Mamirauá, mostrando projetos vitoriosos da primeira reserva de desenvolvimento sustentável do país. Ao todo, são mais de 50 instituições de todo o país, no espaço de 6.500 metros quadrados, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro. É uma parte mais solta, mais leve da conferência, bastante voltada para crianças, jovens, estudantes, para a popularização da ciência. Mais cedo esteve aqui o ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, que anunciou a liberação de R$2 bilhões do Fundep para projetos de inovação tecnológica, principalmente na área de biodiversidade, tecnologias sociais, reciclagem de resíduos e outros assuntos sustentáveis. Agora, voltando a falar aqui da exposição, tem uma área muito bacana que simula como se fosse a floresta amazônica, clima, temperatura, luz, e os alunos podem pegar esses computadores portáteis e simular como se tivessem animais no meio dessa floresta fictícia. É uma maneira de divulgar a região e falar o quanto é importante preservar a Amazônia. Daniela Sayag, ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigada, Daniela, pelas informações. E amanhã a Daniela volta. Irreverência, protestos, liberdade de expressão. É um lado diferente da Rio+20, o da participação popular. Gente de vários lugares do Brasil e do mundo querendo mostrar que a sociedade civil, organizada ou não, também tem vez na conferência. Muitos rostos, diferentes costumes e uma só língua, desenvolvimento sustentável. A Cúpula dos Povos ficou famosa na Rio 92 e na conferência desse ano é reeditada como o grande espaço de expressão popular. Aqui no Aterro do Flamengo, organizações não governamentais de todos os tipos e origens defendem suas ideias e trocam experiências. Grandes ONGs e pequenas iniciativas que apontam direções. O nosso palmito é cultivado em sistemas agroflorestais. É um grupo de pequenos produtores que trabalha com a recuperação de áreas degradadas. A gente tem certificação orgânica e o palmito é cultivado, ele não é extraído da floresta. Vizinhos no mapa, o palmito de Rondônia divide espaço com a castanha do Acre, bem ao lado do artesanato do Amazonas. Para a gente é uma satisfação muito enorme, tá participando e tá vendendo bem também. As índias Macuxi e Taurepang, de Roraima, também estão aqui para defender suas ideias. Fazer com que os povos, a sociedade em geral, ela venham se conscientizar que elas não podem agredir a nossa mãe natureza. Em cada tenda, discussões e diálogos entre movimentos sociais. Nesta aqui, destaque para a água.
e as organizações, inclusive ONGs, não trabalham suficientemente os vínculos entre os diferentes usos da água. Não são só palavras, há práticas também, pedaladas que geram energia para carregar tablets e celulares. Todo estande é movido a bicicletas. Por todos os lados, exemplos que mostram que o grande segredo para um mundo melhor está na diversidade e no equilíbrio. E agora, Dudu, nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com Daniela Sayag, que acompanha a programação da Rio+20. Hoje foi a abertura oficial com líderes mundiais. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. A reunião da alta cúpula foi aberta oficialmente pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. E, em seguida, a presidente Dilma foi eleita presidente de honra da Rio+20. Durante toda a manhã, vários líderes usaram a plenária para discursar e deverá ser assim até sexta-feira. Esse é o espaço para que os países se posicionem oficialmente sobre os pontos do documento que foi discutido durante meses pelos negociadores dos países. Ter um documento, inclusive, para ser discutido logo na chegada dos chefes de Estado e de governo, não é algo muito comum nos encontros da ONU. Na COP15, em Copenhague, em 2009, por exemplo, eles chegaram sem ter muitos tópicos definidos a serem debatidos. Essa é considerada, a existência desse documento, uma vitória da diplomacia brasileira. Por outro lado, vários segmentos da sociedade civil criticam que, em nome de ter um documento já definido logo da chegada dos líderes, retirou-se pontos importantes para a sustentabilidade. O que entra, o que vai sair desse documento, qual será o conteúdo final da Rio+20, a gente só vai conhecer na próxima sexta-feira. Liliane. Obrigada, Daniela, que está toda de verde, né, Dudu, representando aqui a Amazônia. E agora vamos falar da Rio+20. Enquanto os chefes de Estado estão reunidos no Rio Centro, discutindo o documento final da Rio+20, parte das comitivas vai conhecer um pouco da Amazônia. Hoje à tarde, as esposas dos chefes de Estado vão visitar a exposição Amazônia, Ciclos de Modernidade. E o Amazônia TV adianta com exclusividade para você o que elas vão conhecer lá. 300 anos de memória visual. Dos mapas do século XVIII a instalações ultramodernas de artistas contemporâneos. Uma Amazônia de muitos rostos e jeitos. São 2.000 metros quadrados com fotografias, pinturas, desenhos, objetos e vídeos. Tudo no coração do Rio de Janeiro, em plena Candelária, no Centro Cultural Banco do Brasil. A exposição Amazônia, Ciclos de Modernidade é uma oportunidade de falar da região para o mundo. Nós estamos recebendo nessa quinta-feira uma visita oficial dos cônjuges dos chefes de Estado, né, organizada pelo Itamaraty, como sendo assim, a exposição que eles querem ver no Rio de Janeiro nesse período. Escuro, que remete ao mistério, é a primeira sala da exposição. Exploração do trabalho imaginário. Uma sala inteira dedicada ao ciclo da borracha. Nesse painel, fotos antigas e uma curiosidade. Aqui, olha só, uma cédula de dinheiro da Indonésia, que mostra o seringueiro retirando o látex. Riqueza que foi transferida da Amazônia para a Ásia e fez o Brasil perder a hegemonia da borracha há exatos 100 anos. O ciclo da borracha, propriamente, está trazendo informações históricas que grande parte da população brasileira desconhece. Até eu mesmo, que estudo algumas coisas da área, desconheci algumas dessas informações.
Não só o passado, mas a preocupação com o presente. A exposição, que vai até o dia 22 de julho, quer e pode mudar a maneira de pensar sobre a região de que tanto se fala, mas tão pouco ainda se conhece. Acho que a imagem que a gente ainda tem, ainda mais o pessoal assim, acho que do Rio, São Paulo, é sempre uma imagem como se na Amazônia só tivesse mata. Isso é o que acho que não é isso. Uma exposição como essa ajuda a ver que tem muito mais que isso? Sim, graças a Deus. Ainda bem, né, que tira essa imagem falsa da nossa mente. E ao lado do Rio Centro, onde ocorre o último dia da reunião da alta cúpula dos países da ONU, os Estados-membros das Nações Unidas expõem seus projetos em pavilhões. O estande da Amazônia está em lugar de destaque. Num dos pontos oficiais da conferência, a cultura da Amazônia está representada em artesanato e costumes. Atrair boas vibrações, coisas boas. Os estados da Amazônia brasileira dividem um estande logo na entrada da exposição dos países da ONU. Os Estados Unidos não mandaram representação de peso para Rio+20, mas pelo menos no pavilhão do país há debates como este, que fala de mulheres e recursos naturais. Um espaço democrático que quer divulgar tentativas para o mundo menos poluente. O pavilhão da Itália é considerado uma das grandes surpresas da exposição. Bambus, cordas, um pavilhão quase todo construído de material reciclado. Os bancos, as mesas são de papelão. O tampão, olha só, de LCD. E o design ajuda ao mundo ser mais sustentável e também criativo. Mensagens que estão por todos os cantos, até na voz marcante de um dos grandes nomes da arte nacional. Quais são as sementes de hoje? Sabemos que o homem não vai parar de transformar o mundo. A vontade de transformar está praticamente inscrita no nosso código genético. E agora a gente vai ao vivo com Daniela Sayag, que está no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde 90 crianças de todo o Brasil entregaram uma carta para a ministra do Meio Ambiente. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. São crianças de vários biomas brasileiros, do Cerrado, do Pantanal e também, lógico, da Amazônia. Elas estão aqui no Rio de Janeiro por 2 semanas, conhecendo os vários lugares do Rio de Janeiro e também debatendo o que elas querem para um mundo melhor. É a voz das crianças na Rio+20, que é um projeto da Fundação Xuxa Meneghel. Nós temos um representante da Amazônia, que é o Edmond, que veio da Vila Moura, que é no interior de Tefé. O que tem nessa carta, Edmond? O que tem nessa carta é sobre muitas coisas assim da comunidade, cidade, das religiões e também do povo da floresta e como muito se sente com a preservação dos animais e do meio ambiente e da poluição do rio, que estão poluindo muito. O que você viu aqui no Rio de Janeiro que você vai contar para os seus amigos lá em Vila Moura? O que eu vi foi aqui no Rio de Janeiro, é tudo grande, carro grande, prédio, Cristo, o mar. Lá na nossa comunidade é tudo pequeno, carro, não tem carro. Agora me conta uma curiosidade, me disseram que você viu a Xuxa assim pertinho, é verdade? Foi. Eu até tirei foto com ela. Tá bom, obrigada. Boa viagem de volta. É a voz das crianças da Rio+20, já que os líderes do mundo que ainda estão reunidos aqui nesse último dia não conseguem chegar a um documento que realmente provoque mudanças e que tenha compromissos. As pessoas que tiveram acesso a esse documento diz que, na verdade, é uma grande carta de intenções, mas não diz como essas intenções vão virar intenções práticas, vão virar modelos para o desenvolvimento sustentável. A Rio+20 termina hoje com 2 lados bem opostos. Aquelas pessoas que protestam contra o resultado e o outro lado que diz que os acordos foram feitos, o que é possível. As crianças estão dando o recado delas aqui no Forte de Copacabana. Liliane. Obrigada, Daniela. Olha,
Olha, terminou sem grandes avanços no Rio de Janeiro a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Muito mais do que chefes de governo reunidos. Sim, 193 países estiveram representados na Rio+20. Mas a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável foi também um encontro da sociedade civil, que por quase 2 semanas ocupou o Aterro do Flamengo. Diversidade de rostos e culturas. Mas nem todos os sons foram pacíficos. Palavras de ordem pediram maiores resultados na conferência com poucos avanços. A Amazônia apareceu na reunião de governadores que entregaram um pacto amazônico para o secretário executivo da ONU. Um conjunto de compromissos e propostas para o desenvolvimento com menos agressão ambiental. Todos devem conhecer esse documento, disse ele. A região esteve também nos eventos paralelos, como a Feira de Popularização da Ciência no Pier Mauá, centro do Rio. Um passeio com informação sobre os biomas brasileiros. O Acari da Cara Vermelha convida a entrar na parte amazônica da exposição. São fotos e vídeos que fazem a gente se sentir um pouquinho na maior floresta tropical do planeta. Tecnologia que dá sensações de estar na mata, mesmo no centro do Rio de Janeiro. Os estudantes encontravam animais da selva tropical apontando os tablets para o painel que simulava a mata. A conferência pode não ter levado a grandes mudanças, mas pelo menos foram reafirmados compromissos que lugares como este têm que ser preservados. Polêmica e muita indecisão sobre o tema florestas marcam a semana decisiva de negociações na Rio+20. Nossa equipe, liderada pela repórter Daniela Sayag, mostra como está o movimento por lá. Por todos os lados, em cada canto do Rio Centro, exposição de ideias, defesa de princípios. A garota de Ruanda convida a deixar na parede uma mensagem para o futuro. What the future they want. Mas o que realmente interessa a todos aqui está fechado em salas como esta. Nelas ficam os negociadores dos países que passam o dia inteiro reunidos tentando um consenso cada vez mais distante. Os debates têm avançado sobre a questão dos oceanos, mas pouco ainda sobre florestas. Há 2 dias da chegada dos chefes de Estado e governo, poucas certezas sobre o documento final a ser assinado. As questões específicas sobre a Amazônia seguem em eventos paralelos à conferência, não só aqui no Rio Centro, mas também no Parque dos Atletas, que fica também na Barra da Tijuca. Os governadores da Amazônia vão se reunir na quarta-feira para mostrar que a região de onde tanto se fala também tem voz e vez. E ainda nessa edição a gente vai conversar ao vivo com a repórter Daniela Sayag, diretamente do Rio de Janeiro.